Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Que o Senhor nos conceda a graça da compreensão da sua palavra e o entendimento da mesma. E, nesse momento, nós queremos convidar a toda a igreja a curvar a sua fronte em uma oração individual, silenciosamente, confessando assim os seus pecados, e logo após alguns instantes eu quebrarei o silêncio com uma oração audível. Oremos todos. Quem é tão grande como o nosso Deus? Pois aqui estamos, como igreja do Senhor, para falarmos da grandeza do Senhor e dizer que o Senhor é excelso, que o Senhor está acima de tudo e de todos. Dizer também que o Senhor continua no controle das nossas vidas, no controle das nações. Graças te rendemos, ó Deus, por este momento de culto, por este momento de celebração, quando o teu povo vem aqui, submisso à tua vontade, quebrantado diante do Senhor, colocando o seu coração, a sua vida diante do Senhor, reconhecendo que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, foi o Senhor quem nos libertou da morte e do inferno, foi o Senhor quem perdoou os nossos pecados. E aqui estamos, ó Deus, para render graças ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, porque o teu Filho Jesus Cristo foi levado à cruz sem pecado algum, e pelo seu sacrifício nós fomos perdoados. Ó Senhor Deus, graças te damos por este momento, Senhor, momento de quebrantamento, momento de reconhecimento de pecado, momento, ó Deus, em que aqui estamos para também agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos, ó Deus, ter hoje a liberdade de poder estar na presença do Senhor, cultuando ao Senhor. Ó Pai querido, fica conosco, Senhor, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abramos a palavra do Senhor, o Salmo 113, iniciando o nosso ato de louvor. Aqueles que quiserem podem acompanhar no boletim. Salmo 113, de 1 a 9, alternadamente. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Eu vou pedir ao presbítero Caio que faça uma oração de louvor. Amém. Passemos para o momento dos cânticos espirituais. Quando a equipe de canto estiver cantando o primeiro cântico, esse é o momento também de ofertório. Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar o nosso Deus, aquele que é infinitamente bom e pela sua misericórdia e bondade Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para ser seu povo. Então, como povo do Senhor, louvemos a Ele com alegria. Seu braço amigo me acolheu e das trevas do castigo pra viver consigo me escolheu. Ó, louvai. Louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo escolher. Eu
colocar de pé e nós vamos continuar louvando a esse Deus que habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor no palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor, e quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor, e quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. A Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna seu amor, e quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Ainda de pé, nós vamos declarar que o nosso Jesus, ele é o Rei da Glória. E mesmo sendo o Rei da Glória, ele se esvaziou dessa glória e se fez homem por amor a cada um de nós. Então vamos louvar o Senhor com alegria com mais essa canção. Todo poder te foi dado nos céus e na terra.
abençoe. Os irmãos podem sentar. Peço que o irmão André faça uma oração e ação de graças pelas ofertas. Amém. Os irmãos já perceberam que os liturgos hoje mudaram, né? Nós estamos chamada comissão de posse do reverendo Fernando, foi eleito para pastorear esta igreja por mais 2 anos. Temos o presbítero Valdeci, que é membro da igreja, o presbítero Antônio Luiz, da igreja de Lagedo, eu, pastor Manuel, da igreja de Cachoeira Dantas, e o reverendo Ricardo, da segunda igreja presbiteriana de São Bento do Una, que será o nosso pregador nessa noite. Creio que o reverendo Ricardo dispensa apresentações. Que Deus o abençoe e use seu servo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, é um grande privilégio poder subir aqui ao púlpito e poder compartilhar a palavra do Senhor. Numa data tão importante, quando era colocado na reunião do presbitério, alguns dias atrás, 2 semanas atrás, sobre quem poderia estar na posse, o pastor Fernando, acho que eu fui o primeiro a levantar a mão, porque tenho uma consideração muito grande, um respeito muito grande pela vida do pastor Fernando, sua família, e era um desejo grande poder estar aqui. E fiquei muito feliz quando ele me convidou para trazer a palavra do Senhor. Eu queria poder compartilhar com vocês com muita alegria. Hoje eu queria trazer uma palavra dentro desse contexto, né, de posse, desses anos que virão aí, que a igreja concedeu ali a vida do seu servo, né, através da escolha do voto. Eu queria trazer uma palavra nesse sentido para a vida da igreja. E eu me sinto muito à vontade nessa palavra que vou pregar, porque não sou o pastor da igreja, não é? Apesar de eu já ter pregado, em parte, essa mensagem lá na segunda igreja, eu fico muito à vontade, fico mais à vontade aqui por não ser o pastor da igreja, tá certo? Porque não vou dar a entender que estou legislando em causa própria, mas eu queria que a igreja pudesse ouvir com carinho aquilo que a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor tem a falar com cada um de nós. Vamos abrir a palavra, meus queridos irmãos, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Segunda Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 18. Como é um texto um tanto extenso, vamos fazer de forma alternada, como fizemos as leituras anteriores. 2 Timóteo 4, do 6 ao 18, leitura alternada, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica.
Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo ao seu reino celestial. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, mais uma vez Tua palavra está posta diante de nós. Rogamos a ação do Teu Santo Espírito, Deus, a iluminação que somente o Teu Espírito Santo pode nos conceder, para não somente entendermos a Tua palavra, mas fazê-la descer ao nosso coração, fazer com que ela se transforme em vida, na vida de cada um de nós, Deus. Fala conosco nessa noite, Pai, que a voz ouvida seja mais do que meramente de um homem pecador, porque se assim o for, nada acontecerá, nada de fato pode acontecer, mas se o Teu Espírito, se a voz do Teu Espírito ressoar nas nossas mentes e nos nossos corações, coisas maravilhosas podem acontecer. Fala conosco, Deus, nessa noite e que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Não há pastorado sem luta, não há ministério sem dor. Essa foi uma declaração do pastor Hernandes em um dos seus livros, um livro maravilhoso, de pastor a pastor. Ele faz essa declaração, né, falando das lidas, das lutas, das provas do ministério pastoral. E ele diz: não há pastorado sem luta, não há ministério sem dor. E talvez o exemplo mais claro dessa realidade que nós temos nas Escrituras seja a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Um homem que aprendeu no ministério o que de fato é a questão do sofrimento. É algo glorioso, é algo que vem da parte do Senhor, mas algo também difícil, doloroso. Após o encontro na estrada de Damasco, Jesus disse ao seu servo Ananias que Paulo era um instrumento escolhido para levar o seu nome perante os reis e gentios, mas declarando por último: pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, em Atos 9,16. Como Jesus cumpriu ao pé da letra essa palavra dada ao apóstolo Paulo, né? Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17, falando daqueles que se gloriavam na aparência e questionavam seu apostolado, Paulo declarou: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ninguém me moleste, porque eu não preciso muito de palavras, porque as marcas de Cristo estão postas aqui em mim. Ainda defendendo o seu apostolado contra ali os falsos mestres e repreendendo a igreja de Corinto, por recebê-los e aceitá-los, Paulo assim escreveu, está registrado lá em 2 Coríntios 11, do 16 ao 30. Ele faz uma declaração ali, como que um desabafo, como que numa loucura, como ele mesmo diz, mas para mostrar o que ele viveu, o que ele vivenciou com respeito a essa questão do ministério que Deus havia dado a ele. Versículo 16 do capítulo 11 diz assim, de 2 Coríntios: outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que eu também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me.
E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como que fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aqui ele mostra, não é, um pouco ali do seu currículo, como que em loucura, já que eles aceitavam tanto aqueles que se gloriavam na carne. Paulo diz, deixa eu me gloriar também um pouco, como que por loucura. E ele mostra um pouco de tudo que ele havia passado por amor do nosso Senhor Jesus Cristo no seu ministério. A carta de 2 Timóteo, meus queridos irmãos, é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, antes de ser martirizado. Quando, por exemplo, nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos, né, quando ele fala de prisões, de cadeias, Paulo também estava preso. E ele estava preso em Roma. É o primeiro aprisionamento. Mas esse aprisionamento que ele está ali, quando escreve a carta aos Filipenses, é um aprisionamento diferente, né? Ele está numa prisão domiciliar, ele está ali numa casa em que ele tem até liberdade de pregar e ensinar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lermos Filipenses, nós percebemos na escrita da carta a esperança de Paulo, dizendo, olha, eu sei que nada serei envergonhado, e ele diz, eu ainda vou sair daqui, não é? Eu tenho a esperança que vou sair daqui, Cristo será glorificado na minha vida, quer pela vida, quer pela morte, mas eu tenho a esperança, até pelas orações de vocês, que vou sair daqui. O que de fato aconteceu. Mas, meus irmãos, quando nós lemos essa carta de 2 Timóteo, nós encontramos Paulo no seu segundo aprisionamento, mas agora não mais no conforto de uma casa, não é? Paulo agora está nas escuras e sombrias masmorras de Roma. Paulo, ele sabe ou ele sabia que dali ele não mais sairia com vida. Ele tem essa certeza. E ele mostra isso de uma maneira muito clara no texto que nós lemos, e eu peço que você acompanhe aí a partir do versículo de número 6, quando ele declara, versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, não é? Aqui, de uma maneira suavizada, não é? Ele fala da sua morte. Ele diz, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. A libação, nos atos de adoração do Velho Testamento e no início também do Novo, era quando se oferecia o sacrifício, né? Aquela carne estava sendo oferecida ao Senhor, o sacrifício estava sendo oferecido ao Senhor, e como o último ato de adoração, de culto, né, daquela oferta, era derramado um líquido sobre aquela carne, sobre aquela oferta. Geralmente era o vinho, né? Poderia ser até um outro líquido, mas geralmente era o vinho. E quando caía o vinho, naquele último ato de adoração, subia aquela fumaça, era aquele aroma suave que é descrito ali nas Escrituras, não é? Aquele subia como ato de adoração ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo quando diz que está sendo oferecido por libação, é que ele está no último ato de sua vida de adoração ao Senhor. E ele, de maneira até mais clara, ele mostra
ali o final da sua vida, ele sabia que daquela prisão ele não sairia mais, quando ele diz, né, de forma mais clara, o tempo da minha partida é chegado. É como se fosse a imagem aqui que o texto coloca, não é, no seu original, é como se um navio estivesse atracado, estivesse prestes a partir. É o que Paulo está dizendo. Eu estou prestes a partir, né, para o reino da glória, o reino de Deus, para o Senhor e Salvador Jesus Cristo que ele tanto almejava. Ele sabia que ele não mais sairia dali. Ele faz uma breve recapitulação ou retrospectiva da sua vida, é o verso 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Declara que sabia o que lhe aguardava quando fechasse os olhos aqui, não é? O verso 8, já agora a coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará a mim, não é? E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Não é? Ele mostra isso de uma maneira muito clara, ele sabia que ele não mais sairia dali. Como nos mostra o testemunho da história da igreja, Paulo foi martirizado por ordem do imperador Nero, tendo sua cabeça decepada do seu corpo por volta do ano 67 da nossa era. O texto que nós lemos contém as últimas palavras registradas do grande apóstolo e nos mostra um pouco do que foi a luta que ele travou no seu ministério. E eu queria, meus queridos irmãos, com base nesse texto, meditar com vocês justamente sobre isso, não é? Sobre as lutas enfrentadas por um pastor. As lutas enfrentadas por um pastor. E a primeira luta enfrentada aqui pelo apóstolo Paulo, que ele nos mostra no texto que escreveu, nessas suas últimas palavras, é justamente a questão da solidão. Observe comigo, veja, versículo de número 9, versículo de número 11 e o versículo de número 21. Versículo 9 diz assim, procura vir ter comigo, é ele falando com Timóteo, né, está escrevendo a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Versículo 11 diz assim, somente Lucas está comigo, toma Marcos, trazei-o, não é, pois me é útil para o ministério. E no versículo 21 ele diz, apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Não é? Eu não sei se você percebe, mas é como se o apóstolo estivesse precisando, quase que desesperadamente, de um amigo, ou de um ombro amigo. Não é? Ele precisava do cuidado e da comunhão dos irmãos. Por isso que ele diz, Timóteo, vem depressa, traz Marcos, vem antes do inverno. Não é? Ele está só. Certo? Ele está sozinho. Não é? O texto bíblico vai nos mostrar isso. E, meus queridos irmãos, não é? Às vezes o pastor cuida de muitos, não é? Mas quem cuida do pastor? Com quem realmente podemos abrir o coração, com quem podemos conversar, falar um pouco das nossas lutas, tristezas, cansaços, pesares? Até com nossa esposa, né? Nós precisamos ter cuidado, nós não podemos abrir o coração até para o bem dela mesma. O ministério pastoral, sim, é um ministério solitário. E Paulo, no final da sua vida, experimentou isso, né? Ele está só, ele está só. Outra coisa que o texto vai nos mostrar, vou ser bem objetivo aqui, né, nesses pontos, a outra luta enfrentada pelo apóstolo Paulo, descrita aqui nesse texto, é o abandono e a ingratidão. Observe aí os versículos 10 e 16, quando o apóstolo diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Não é? Na hora em que Paulo mais precisou dos irmãos, foi abandonado e esquecido naquela prisão. Paulo deu a vida pela igreja, mas quando ele precisou de ajuda, ninguém se arriscou por ele. Não é? Quando ele estava ali num julgamento, como é descrito aí no versículo de número 16, na minha defesa, ninguém foi a meu favor, ninguém quis se arriscar, ninguém de fato quis defendê-lo, ninguém quis se colocar na brecha. Ficou ele só. Não é? E como é difícil, dentro dessa questão da realidade do ministério, a questão do abandono e da ingratidão, mas está, sim, muito presente na vida
dos pastores, na vida dos ministros, na vida da liderança de maneira geral, da liderança religiosa. Terceira coisa que o texto vai nos mostrar, pelo menos duas, a mais, das lutas enfrentadas pelo apóstolo Paulo, perseguição e resistência. Versículo 14 e 15, observe comigo, quando ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E nesses versos, Paulo, ele alerta Timóteo a tomar cuidado com um homem, aqui chamado de Alexandre, o latoeiro, que trabalhava com metal ou com ferro, e que havia lhe causado, ele diz, muitos males, e que tinha resistido fortemente ao Evangelho. E aqui essa questão de perseguição e resistência, como o próprio apóstolo Paulo colocou nessa segunda carta, no capítulo 3, verso 12, ele disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Isso é a marca, na verdade, da igreja. Essa é a marca também do ministério pastoral. Essa é uma realidade. Aqueles que rejeitam o evangelho, que resistem a ele, se opondo, eles fazem isso, se opondo e perseguindo. E o pastor, por estar na linha de frente, é o primeiro a sofrer os impactos. Não tem como fugir disso. A perseguição vem, a resistência ao evangelho vem. Quem vai receber os primeiros tiros é aquele que está na frente, é o pastor. E essa é outra luta, ali do ministério, essa questão da perseguição, dos de fora, a resistência, A história é testemunha de quantas lutas os apóstolos, pastores, missionários, presbíteros, diáconos travaram com aqueles que queriam acabar com a igreja e com o ministério ou com a mensagem do evangelho de Cristo, Quantas histórias nós temos por conta dessa questão de viver ali com o Senhor, de propagar a palavra do Senhor, a perseguição, o sofrimento, as lutas que isso trouxe para os irmãos do passado, vai trazer para os irmãos do presente e vai também trazer para todos aqueles do futuro, começando por aqueles que estão na linha de frente, os pastores. A quarta coisa que é colocada nesse texto, sobre as lutas de um pastor, enfrentadas ali por um pastor, enfrentadas aqui por Paulo, privações. O texto diz no versículo 13, acompanhem comigo: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, ele está passando aqui uma série de privações. Ele está ali com privações físicas, materiais, mas não somente isso, mentais, espirituais. Ele sabia que o inverno estava se aproximando e aquelas prisões que, na grande maioria, eram subterrâneas, extremamente úmidas, frias, Paulo já está sofrendo, já está padecendo, e ele lembra a Timóteo: Timóteo, quando tu vieres, traz a minha capa, traz aquela que eu esqueci em Troade, para que eu não morra de frio aqui. Veja a questão ali das privações. Mas uma coisa que também nos salta aos olhos é essa questão da privação até intelectual, assim, mental, porque Paulo diz: não somente traga a capa, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Interessante. O apóstolo Paulo está no final da sua vida, mas ele não perdeu o gosto de maneira nenhuma de buscar na palavra do Senhor, a questão dos pergaminhos, de estudar, de poder conhecer mais e prosseguir no conhecimento do Senhor. Ele diz: Timóteo, traz também os pergaminhos, traz os livros, como eu estou precisando disso, como eu estou precisando ali encher minha mente e meu coração com as coisas do Senhor, nosso Deus. E, meus queridos irmãos, quando nós lemos, por exemplo, a carta de Paulo escrita aos Filipenses, tem algumas coisas em comuns, Paulo, ele diz no capítulo 4 que ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Ele dizia: eu sei tanto ser humilhado quanto ser exaltado, em todas as circunstâncias eu tenho experiência de fartura como de fome, de abundância como de escassez, porque ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
Hoje, meus queridos irmãos, graças a Deus, vivemos, pelo menos aqui no nosso contexto, algo diferente, um contexto diferente, não é? As privações não são como eram no passado, não é? Não pelo menos de uma maneira material, mas as privações ainda são, sim, uma luta enfrentada no ministério pastoral. Essa questão de abrir mão, perder, padecer, continua sendo, sim, uma luta do ministério pastoral. Ao contrário do que muitos pensam e muitas vezes nos acusam, não é, materialmente falando, os de fora nos chamam de ladrões. Muitas vezes os de dentro dizem que ganhamos demais, sem fazer nada. Como isso é difícil para a vida de um pastor. E eu posso dizer, com conhecimento de causa, como é difícil, como é terrível isso para a vida, para o coração do pastor. Eu quero concluir essa mensagem até fugindo completamente do esquema homilético. A homilética diz que você não introduz material novo, né, na conclusão, mas eu queria fazer isso. Um instituto de pesquisa irlandês, chamado SWNS, essa pesquisa está aí na internet, foi feito há alguns anos, certo? Uma década, um pouco mais de uma década atrás, certo? E nesse estudo, com 3.000 pessoas, o que eles queriam saber é quais as profissões mais estressantes do mundo. E um dos dados dessa pesquisa, que foi muito divulgado aqui no nosso país, né, e no mundo, é que entre as 10 profissões, atividades mais estressantes do mundo, o ministério pastoral estava nela. E aí você se pergunta, mas por quê? Como, não é? Eu estava vendo essa pesquisa e tinha lá, era um blog, e tinha os comentários embaixo, não é? E um irmão, um abençoadozinho, ele falava assim, não, mas o pastor é para dar a vida pelas ovelhas. Se ele está com algum tipo de estresse, isso não é normal. Vá, porque ele não vai com esses que estão subindo o morro, fazendo isso e fazendo aquilo. Não sai do seu gabinete, não sai das suas reuniões. Deixa de ser preguiçoso e vai fazer as coisas de Deus. E ele vai ver, né, que não tem estresse nenhum. E às vezes eu penso que é o que muitos pensam dos pastores. É uma vida mansa, é um ministério que não tem problema, é só dinheiro, só coisa boa, não tem ali aquela coisa que às vezes é aquela figura meio romantizada de que não há dificuldades. Meus queridos irmãos, há 2 anos atrás, aproximadamente, o tempo passa que a gente nem vê, pode ter sido há muito tempo, mas eu não sei quantos lembram, mas eu fiquei assustado. Num mês, a história de que um pastor havia se suicidado. 1 mês depois, outro pastor se suicidando. 3 meses depois, outra notícia, um pastor se suicidando. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E eu não fui averiguar, né, se de fato os que se diziam ser, de fato eram, mas 3 líderes religiosos tirando sua vida. E eu digo, o que está acontecendo, meu Deus do céu? O que está acontecendo, né? E eu queria poder mostrar para vocês ali, de uma maneira simples, algumas causas que levam e que fazem do ministério pastoral algo maravilhoso, glorioso, mas extremamente difícil por todas as lutas que carregam. E a primeira delas que eu gostaria aqui de destacar são as expectativas irreais e realistas que muitas vezes tanto a igreja tem, quanto nós ministros também queremos pintar. E aqui fica um alerta para nós pastores, viu? Para você, Fernando, nosso irmão Manuel, fica para mim, fica para todos os pastores. Nós não podemos nos tornar reféns das expectativas alheias. Porque se nós nos tornarmos reféns, meus queridos irmãos, nós não vamos conseguir viver de uma maneira sadia. E eu digo isso, né? Eu falava isso lá na igreja, eu acho que foi no meu 3º ou 4º mandato, acho que foi nesse 4º mandato, que eu dizia, meus irmãos, não tem como eu ser tudo aquilo que vocês querem que eu seja. Não tem como, não é? Porque
para cada irmão ou para cada grupo de pessoas tem um pastor ideal, não é? Uma característica, uma qualidade, não é? Que ele deve ter. Por exemplo, não é? Alguns dizem, não, pastor bom, pastor mesmo, é aquele pregador, não é? É aquele que prega a palavra de uma maneira poderosa, de uma maneira fervorosa. Mas para outros diz, não, para mim um pastor verdadeiro é um grande professor. Ele tem que ser um grande professor. Mas para outros vai dizer, não, pastor que é pastor tem que ser um evangelista de mão cheia, tem que fazer a igreja crescer. Mas outro vai dizer, não, para mim não é isso não. Para mim um grande pastor é um grande visitador, ele deve ser um grande conselheiro. Mas outro talvez venha dizer, não. Para mim, acima de tudo, o pastor tem que ser um discipulador, como fez o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser um discipulador. E outros dizem, não, para mim não. Para mim, um grande pastor é aquele que é um excelente administrador, aquele que sabe gerenciar bem todas as áreas da igreja, não é? Mas outro vai dizer, não, para mim, um verdadeiro pastor é aquele pastor que tem visão e coração missionário, porque Deus é um Deus missionário. E eu vou dizer, meu Deus do céu, como é que eu tenho como ser tudo isso? Eu teria que ser 10 pastores para ser um pastor, segundo o que cada um acha que deve ser. Se nós nos tornarmos reféns das expectativas, nós nunca vamos poder viver o nosso ministério como devemos. Porque nós vamos estar sempre querendo agradar a todos, e isso não é possível. Nós, como pastores, todos nós temos limitações, todos nós temos ênfases, certo? Diferentes, né? Tem aquele pastor que é dado à oração, tem aquele pastor que é dado à questão da visitação, tem dado aquele que é mais dado à questão da pregação, outro é mais evangelístico. São características, são nossos pontos fortes, mas não tem como a gente ser bom e como a igreja gostaria que a gente fosse em todas as áreas. Não tem. Certo? Não tem. E isso é importantíssimo da gente poder observar, meus queridos irmãos, para que a gente não esteja exigindo do nosso pastor algo que, na verdade, ele não pode ser. Ele não pode ser tudo que a igreja quer que ele seja. Infelizmente, não é? Talvez numa perfeição, talvez numa glória, se existisse ali pastores, certo? Isso fosse possível. Aqui não, certo? Aqui não. E é uma coisa terrível. Eu vou dizer para vocês, esse senso de insuficiência que muitas vezes nós pastores temos. Você faz e você tenta fazer e tenta dar o melhor, claro que nunca vai ser perfeito, mas sempre existe essa coisa do que, não é? Poderia ser melhor, deveria ter sido feito assim ou assado. Nunca é ou nunca parece ser suficiente para algumas pessoas. Nunca para muitos nada vai estar bom. E você fica naquele senso, né, de ser insuficiente. Isso é terrível para a vida de um pastor, certo? Esse senso, ele é terrível para a vida de um pastor. É extremamente estressante, não é? Muitos parecem esperar a perfeição dos seus pastores, como se ele não pudesse errar ou ter suas fragilidades. Como é complicado, não é? Parece, a gente não fala, mas parece que esperamos que o nosso pastor seja uma espécie de super-homem, não é? Ou super-crente. Parece que ele muitas vezes não pode errar, ele não pode falar uma besteira, ele não pode agir de uma maneira equivocada, porque todo mundo já está ali com os olhos para condená-lo, como se ele não fosse um ser humano ainda num processo de santificação, não é? Não, mas o pastor não pode fazer isso, não é? E, inclusive, esse peso vai até para a família do pastor. É um cuidado que eu sempre tentei ter nas igrejas por onde passei, não é? Não sei o que, não, mas é o filho do pastor. Ei, ele é membro como qualquer outro. Exija dele o que você exige dos outros. Não bote mais peso para o meu filho, não, porque ele é meu filho. Mas muitas vezes é isso que acontece. As pessoas parecem que querem uma perfeição que, na verdade, não existe, que elas não têm. Mas parece que para o pastor tem que ter. Como isso é estressante, certo? Uma outra coisa que causa, não é, esse reboliço dentro da questão do ministério pastoral, o acúmulo de funções. Principalmente nós, não é, pastores,
do interior, pastores de igrejas menores, certo? Nós acumulamos muitas funções, não é? Precisamos pregar, aconselhar, administrar, construir, nos envolver com... É de tudo um pouco, aquela história de você bater o escanteio e já correr para cabecear. Muitas vezes é essa questão do ministério pastoral, não é? É muita função, certo? E até que não está ligada diretamente ao ministério pastoral, mas que muitas vezes nós precisamos exercer. Isso causa, sim, certo? Ali um estresse no ministério. Essa questão do isolamento, como nós já falamos aqui, olhando para a vida e a história do apóstolo Paulo, como é difícil, muitas vezes, para essa questão do pastor, né, ter pessoas próximas, muitas vezes ter alguém que possa abrir o coração, né? E muitas vezes nós pastores, nós temos até culpa nisso. Muitas vezes, nós não queremos, mesmo quando precisamos, abrir o coração. Porque na nossa mentalidade, que é muitas vezes a mentalidade da igreja, e o que ele vai pensar de mim se eu mostrar ou eu demonstrar as minhas fraquezas? Se eu mostrar o quão eu estou abalado, o quanto eu estou ansioso, como eu estou ali quase beirando uma depressão, o que ele vai pensar? E muitas vezes, não é, essa questão ali, ele está isolado. Às vezes ele não tem com quem conversar, não conversa com quem deveria conversar, como é difícil essa questão do ministério pastoral. Existe a questão da pressão familiar. Nós temos que administrar muitas coisas. Administramos a igreja, precisamos administrar também a nossa família. Cuidar da primeira igreja, que não é essa, não é a nossa família. Cuidar dela. Muitas vezes precisamos proteger a família, porque nessa questão da lida pastoral, muitas vezes nossos filhos, nossa esposa, sofrem de tabela por conta da questão do nosso ministério. E nós temos que equalizar tudo isso, proteger de um lado, cuidar do outro, e isso também é difícil, não é? Essa questão emocional, o desgaste emocional que um ministro do Evangelho tem, muitas vezes quem está do outro lado não tem ideia de como é, certo? Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com necessidades, com conflitos emocionais, psicológicos, né? De várias pessoas. Ouvimos, aconselhamos, discipulamos, ensinamos, enfim, nós lidamos com os traumas das pessoas. Mas nós precisamos ter muito cuidado, não é? Porque isso também, de uma certa forma, interfere assim, porque como é difícil, né? Administrar toda essa avalanche emocional que diz respeito ao ministério pastoral. Eu não sei, aqui com certeza eu creio que sim, mas, por exemplo, não sei os irmãos, mas já aconteceu de eu ter que celebrar um casamento, um momento de festa, né, de gratidão, um momento tão feliz, tão importante, logo depois que eu celebrei um funeral de alguém que era tão importante, que marcou de uma maneira tão profunda o meu coração. E nós precisamos administrar aquela montanha-russa de emoção, estar ali no velório para mais na frente estar num casamento, num momento de alegria. E você tem que estar bem. Você tem que estar bem emocionalmente. E como às vezes é difícil. Administramos também essa questão de insegurança financeira, às vezes até nessa questão do ministério, não é? E para o ano, será que eu fico, será que eu não fico? Todos nós, como vocês, temos dificuldades financeiras, precisamos administrar bem, mas quando o país está ruim, nós sofremos também, não é? Precisamos equalizar tudo isso e estar bem para cuidar da igreja do Senhor, a menina dos seus olhos. Meus irmãos, não é à toa que tantos pastores estejam enfrentando tantas ou tão altas taxas de depressão, ansiedade, esgotamento físico e mental. Quantos pastores, ano após ano, são despojados da nossa igreja presbiteriana? Às vezes não é nem a questão do pecado, é porque chega um tempo que parece que não tem mais, né? Tem uma síndrome agora, né? Burnout, como é que é? Burnout. Essa coisa de um esgotamento que parece que você não consegue mais reagir, você não consegue virar a chave, você não consegue retomar.
não é? Como nós precisamos ter cuidado, meus queridos irmãos. O ministério pastoral é glorioso, mas é difícil e cheio de lutas. Eu queria deixar para vocês isso. Cuidem do seu pastor. Se preocupem com ele. Se preocupem com sua família. Busquem estar mais próximo dele. Valorizem sua vida, valorizem sua família, valorizem o seu ministério. Cuidem dele, cuidem da família dele, cuidem do ministério dele, para que ele possa cuidar de cada um de vocês. Porque o ministério pastoral não é simples nem fácil, apesar de ser glorioso. Amém? Era a palavra que eu queria deixar para todos nós. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus pela sua palavra que foi pregada. E rogamos que essa mensagem ache lugar em nossos corações. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantemos o hino Sempre Vencendo, o hino 49. Está no boletim. Vamos reiniciar, pessoal. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, bendito, dentro dele é vencedor, Ele supremo, guiando ao seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Dos fortes a vitória, tem os que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império fulgor. Seu governo demonstra cuidado de amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Principados, chefes e chefes, querem também seu favor. Sem o desejo te imploro, que me permitas
os que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Poder sentar. Vamos passar então para a cerimônia de posse do reverendo Fernando Henrique Barbosa. O presbitério do Agreste de Pernambuco, PAP, observando as disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, resolveu proceder à homologação da eleição do reverendo Fernando Henrique Barbosa no cargo de pastor efetivo da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una. Aqui comparecem os membros do conselho, bem como o povo de Deus, no meio do qual se erguem aqueles que respondem positivamente à vocação para a missão do pastoreio e do ensino. Convido o reverendo Fernando Henrique para vir até a frente. O presbítero Antônio Luiz fará a leitura das instruções. Instruções. O lugar do ministro da Palavra e Sacramentos é de grande importância na vida do povo de Deus. Através do exercício desse dom, a Igreja conhece o crescimento espiritual e o discernimento da Palavra de Deus. O cuidado pastoral propicia ao rebanho apoio propício. O ministro da Palavra e Sacramentos, através de suas atividades, prepara a Igreja para a realização dos propósitos de Deus na sociedade. Por isso, a Igreja se alegra numa oportunidade como esta, em que o reverendo Fernando será empossado como seu pastor eleito para assumir as responsabilidades próprias à sua vocação. Farei algumas perguntas ao pastor, que deve responder positivamente. Reverendo Fernando, aceita o cargo de pastor eleito desta igreja? Declara consciosamente, segundo o conhecimento que tem de seu próprio coração, que tomando este encargo, deseja promover a glória de Deus e o bem da igreja? Promete que, com o auxílio da graça de Deus, há de esforçar-se para cumprir todos os deveres de pastor efetivo desta igreja? Agora, farei perguntas à igreja. Os irmãos deverão também responder dizendo sim. E vocês, membros desta igreja, continuam resolvidos a receber como pastor o reverendo Fernando? Prometem receber com amor e humildade a palavra do evangelho que ele ministrar e tributar-lhe todo o apoio, honra e obediência no Senhor? Prometem encorajá-lo em seu trabalho e ajudá-lo nos esforços para que empregar para vosso crescimento espiritual? Convido o presbítero Valdeci para a leitura da proclamação. Agora nós declaramos e proclamamos
regularmente eleito e empossado no cargo de pastor eleito da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una, o reverendo Fernando Henrique Barbosa da Costa, pelo período de 2 anos. Seu mandato inicia no mês de janeiro de 2026. Declaramos que ele também tem o direito e todo o apoio, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer um momento de oração, de súplica e intercessão. Inicialmente, pelo pastor Fernando, ele irá repetir as palavras que eu disser, e depois a igreja. Peço que o reverendo Fernando repita. Senhor Deus, Tu me chamaste para esta obra. Agora, ajuda-me a cumprir a minha missão com alegria, com dedicação e responsabilidade. Amém. E agora todo o povo repete comigo. Senhor da igreja, abençoa o teu servo, para que a sua oração se cumpra. Faze-nos igreja obediente e bons companheiros de nossos líderes. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu quero convidar a família, a esposa, os filhos, para vir até a frente. E nós vamos fazer uma oração final. Peço que o reverendo Ricardo faça essa oração. Oração final deste culto. Depois bênção apostólica e tríplice amém. Mas de uma forma especial, intercedendo por essa família pastoral, por esses irmãos queridos. Vamos ficar em pé. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Deus, porque Tu é aquele que nos chamasse para o ministério. Nós te louvamos por isso. Queremos colocar diante de Ti a vida do Teu servo, Pai, que pela Tua vontade, confirmada por Tua igreja, estará servindo a Tua igreja por pelo menos mais 2 anos. Toma em Tuas mãos, Deus, a sua vida. Fortalecendo também a sua família, sua esposa, seus filhos. Toma em Tuas mãos, Deus, derrama graça, porque quem é suficiente para esse ministério? Somos fracos, somos pequenos, somos pó, somos cinzas, mas somos Teus, Deus. Te pertencemos e fomos chamados para esse excelente ministério. Que privilégio Tu nos concedeste, Deus, de sermos chamados entre os escolhidos para cuidar da Tua igreja, que é a menina dos Teus olhos. Oh Deus, mas quão difícil também é vivenciar esse ministério. Um ministério tão glorioso, tão cheio de galardão, mas ao mesmo tempo, como nós precisamos depender todos os dias da presença do Teu Espírito Santo. Toma em Tuas mãos a vida do Teu servo, a vida da Tua serva, a vida dos seus filhos. Os abençoa, Deus, para que eles sejam uma bênção para a vida dessa igreja, e essa igreja seja uma bênção para a vida de cada um deles. Toma em Tuas mãos os Teus servos, Pai, que estarão todos os dias com Teu pastor. Os abençoa, Deus, como foi dito, os abençoa com amor, com dedicação, com essa mão amiga que nós precisamos e esperamos tanto, Senhor Deus, que diante das lutas de fora, não sejam tantas as lutas de dentro, Senhor Deus. Toma em Tuas mãos, Pai, a Tua igreja, que é a menina dos Teus olhos. Seja, ó Deus, nesse casamento que é a igreja pastor, abençoando cada vez mais, para que possamos ver esse trabalho crescendo, se desenvolvendo, irmãos amando cada vez mais aquele que é o amor por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo. Toma em Tuas mãos, ó Deus, a vida dos Teus servos, e os usa de uma maneira poderosa, Pai. Se já usaste os Teus servos nesse tempo que já se passou aqui, abençoa, Deus, para que esses anos que virão sejam mais abençoados ainda.
Toma em tuas mãos, Deus, a vida do teu servo e a vida da tua igreja, e glorifica teu nome neles e através deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Receber a bênção, meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que as consolações, a comunhão e o poder do Santo Espírito do Senhor recaia e repouse poderosamente sobre cada um de vocês, povo de Deus, e sobre toda a igreja do Senhor, que está espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Podem sentar. Espero que ninguém tenha gravado o início do tríplice amém. Com a palavra, o reverendo Fernando, para dirigir uma palavra à igreja. Meus irmãos, graça e paz. Eu fiquei a semana pensando assim, o que é que eu vou falar? Tentando de alguma forma ensaiar algumas palavras, mas eu confesso que eu não pensei em nada. Não consegui pensar, e aquilo que eu pensei eu acabei esquecendo. Durante a mensagem tão abençoada do pastor Ricardo, a quem eu agradeço, bem como também os demais irmãos da comissão do presbitério. De modo que eu queria tão somente aqui externar minha gratidão a Deus por esse momento, pelo que ele significa para mim pessoalmente, para minha família, e para mim enquanto pastor, porque é mais uma confirmação da vocação. Essa vocação que eu senti lá, pouco tempo após a minha conversão. Pouco após a minha conversão, eu já percebi que Deus tinha esse chamado para a minha vida, e esse chamado foi se confirmando na quarta igreja, com os irmãos da quarta igreja, foi se confirmando na Pedra, com a convivência com os irmãos da igreja da Pedra, e está se confirmando com vocês ao longo desses 6 anos, e agora com essa oportunidade de servi-los por mais 2 anos. Então, fico feliz por isso. Porque apesar de quem eu sou, apesar das imperfeições que foram aqui destacadas, de um modo geral, de todos os pastores, o Senhor ainda tem me considerado digno para servi-lo enquanto pastor. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque para mim é muito rica poder servi-lo, servindo a sua igreja, ao seu povo que se reúne aqui na primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una. E eu vou repetir o que eu disse em janeiro de 2020, quando aqui cheguei naquela primeira escola dominical. Eu disse, olha, eu vim para aqui para trabalhar. E eu vou repetir essas palavras. Continuarei fazendo isso. Continuarei fazendo isso. Até meu último momento aqui, até meu último segundo, essa será a minha marca. Trabalho incansável em prol do reino de Deus, servindo ao Senhor, no serviço aos irmãos. Quero concluir lendo o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 12, onde Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então,
esse versículo ele resume esse meu sentimento. Então, louvado seja o nome do Senhor, grato ao Senhor, grato a essa igreja, grato ao conselho da igreja, que o Senhor nos conduza nessa caminhada, nesse biênio, que possamos ver muitos frutos para a glória do Senhor, que possamos nos alegrar juntos, chorar juntos, porque a nossa vida também, nós vamos enfrentar esses momentos nessa terra, mas que possamos chorar juntos, que tudo que nós venhamos a viver, vivenciar, façamos tudo para a glória do Senhor. Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, obrigado. Minha família, esposa, Aldeneide, meus filhos, Luiz Fernando. Aí, quando cheguei aqui, já tem agora Maria Fernanda, né? Então, Deus abençoe a cada um também. Registrar meus sogros ali, Dona Carminha, seu Luiz, também tem sido bênção em nossa vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Os avisos. Irmãos, na terça-feira nós temos a nossa reunião de oração sob a direção da nossa irmã Aldeneide. Na quinta-feira nós não teremos a reunião de estudo, tendo em vista a celebração natalina às 19 horas, na quarta-feira. E também sábado em Mulungu. De que horas, missionário? 19 horas também em Mulungu. Né? Na quinta-feira nós teremos o evangelismo. Provavelmente será ali no Santo Afonso. É de que horas, irmãs? Aqui, às 16 horas. Muito bem, dia 25. Ação social às 16 horas, né? Sopão no Santo Afonso. 2. Saída em frente à igreja às 15h30. Então toda a igreja está convocada a participar. Mais algum aviso? Sexta-feira, né? Continua o programa de rádio às 17 horas. Mais algum aviso? Não tendo. E amanhã, a partir das 19 horas, reunião com toda a liderança da igreja. Guardem a comissão até lá, pode descer.